Momento Saúde e Nutrição na 87,9. Com a nutricionista Carla Andréa Metzner. São 10 horas e 5 minutos, 10 e 5. Chegando para você o nosso Momento Saúde e Nutrição. Hoje um pouquinho atrasadinho só. Mas, é claro, né? Trazendo para você todas as informações, todas as quartas tem o nosso Momento Saúde e Nutrição. Converso agora com a nutricionista Carla Andréa Metzner e a gente vai falar sobre a gorduras trans. Gorduras trans, o que são? Por que elas fazem tanto mal para a saúde? E por que as indústrias usam esse tipo de gordura? E quais são os alimentos que mais contêm gorduras trans? E você olha o rótulo dos alimentos? Por que é importante olhar? E quais são os prejuízos para a sua saúde da gordura trans? Primeiramente, bom dia, Carla. Bom dia, Andréia. Bom dia a todos os ouvintes. Carla, fala um pouquinho pra gente o que são as gorduras trans. Então, essas gorduras trans, na verdade, elas são um tipo de gordura, ela é transformada pela indústria, né? É uma gordura, a gente chama de gordura hidrogenada. Então, assim, é um tipo de gordura vegetal que é acrescentado átomos de hidrogênio. Então, assim, é feito, cada indústria tem uma forma de utilizar, né, que fazem com que a gordura deixe de ser líquida. Então, ela vai se tornar uma gordura sólida, na verdade. Então, seria mais ou menos isso a gordura trans, pra gente entender um pouquinho. E, Carla, mas por que então as indústrias usam esse tipo de gordura? Então, elas usam porque para deixar uma textura melhor no alimento, porque como que você vai fazer com que a gordura líquida ali fique no alimento, fica ruim, né? Então, assim, ela faz com que a gordura, o alimento fica com uma textura melhor, tipo assim, que nem os biscoitos mais crocantes, né? Dá um sabor diferenciado no alimento e faz com que aumente o prazo de validade. Pode o produto, por exemplo, ficar fora da geladeira por mais tempo e não estragar. Um exemplo, a margarina, né? E então, já que a gente falou da margarina, quais são os alimentos que mais contêm gorduras trans, Carla? Então, são esses alimentos, assim, só um exemplo, a margarina e a maionese, né? São alimentos que têm gorduras, por exemplo, e ficam fora da geladeira. A maionese, a margarina até no mercado, ela fica lá na prateleira. Mas às vezes até chegar no mercado, ela vem transportada em caixas e não em câmeras frias. E a maionese, né? Se a gente pensar um pouquinho, a maionese é feita, tudo, tem algumas que tem ovos ou leite, né? Mas ela tem essa gordura para que ela possa ficar fora da geladeira. Então ela fica lá numa prateleira normal, ela não fica gelada. Aí, a partir do momento que você abre ela, tudo mais, você deixa na geladeira. Mas daí, em alguns sorvetes, né, tem gordura trans, batatas fritas, chocolates, biscoitos, principalmente bolachas recheadas, aquele recheio daquelas bolachas são pura gordura trans, lanches prontos, esses fast food que fala, né, salgadinhos convencionais, esses salgadinhos, né, que tem pessoas que têm hábitos de, principalmente dá para criança, né, isso é pura gordura trans. Então, assim, é essa gordura transformada mesmo, é uma gordura como se fosse uma gordura feita, né, ali em laboratório, né, que são nas indústrias mesmo. E, Carla, e quais são os prejuízos, então, para quem consome esse tipo de gordura? Então, assim, o principal prejuízo é a questão de colesterol, porque ela aumenta o colesterol ruim e faz com que diminua o colesterol bom. Então, às vezes, as pessoas, eu vou diminuir os carboidratos, no caso, é ótimo diminuir, mas começa a consumir bolachinha salgada todo dia. Isso vai aumentar o colesterol, não vai fazer com que diminua o colesterol. Porque os biscoitos salgados, eles contêm muita gordura. Então tem que cuidar e olhar, né, o que está escrito. E às vezes até esses biscoitos contêm muito açúcar. Eles são salgados, mas eles contêm açúcar. Por isso que é bom ler o rótulo, né? Aumenta os triglicerídeos também. Então, eles não são uma gordura saudável. E uma coisa que é interessante, que ele aumenta o depósito de gordura no organismo, fazendo com que aumente aquelas gordurinhas localizadas, né, André? Aquela barriguinha saliente, aquele culote assim do lado. É, isso que as mulheres adoram, né? Não muito, né? Mas é o vilão, né? Principalmente das mulheres. Tem
muitos homens também são preocupados com isso. Mas às vezes tá lá malhando, fazendo uma alimentação legal e tá com aquela gordura localizada. Será que não tá consumindo algum alimento desse que não deixe com que perca essa gordura localizada? Então é isso que tem que pensar, né? E às vezes as pessoas até fazem uma dieta utilizando biscoito, água e sal de manhã, Carla. É, pura exatamente. Gordura trans, pura então. Gordura trans. Então, assim, não é, assim, a gente tá dando umas dicas, né, André? Não é que não pode consumir. Mas se nós conseguirmos consumir com moderação, usar menos esses tipos de alimentos, é melhor. Né? Tem pessoas que conseguem tirar totalmente da sua alimentação, mas tem pessoas que não conseguem. Então, assim, mas conseguir usar menos. Não dá essas bolachas recheadas para criança, né? Então, às vezes é melhor consumir uma bolacha caseira, né? E do que consumir essas bolachas industrializadas. Então, assim, tem que cuidar um pouquinho nessa questão mesmo, né? E, Carla, é sempre muito importante cuidar o rótulo dos alimentos. Por quê? Então, assim, na verdade, desde 2006, que a Anvisa, que é a Vigilância Sanitária, criou uma lei onde obriga os fabricantes a escrever no rótulo a obrigatoriedade disso, de escrever que tem gordura trans nos alimentos. Antes não precisava, né? Então, assim, a partir de 2006, agora eles colocam, tem que ter escrito lá gordura trans. Então, assim, é interessante olhar, porque às vezes lá aquele rótulozinho da informação nutricional, tá escrito gordura trans 0. Né? Então ali não tem nada. Por quê? Porque às vezes a quantidade que tem é pouca, né? 0,5, por exemplo. Aí tem as regrinhas que não precisa colocar. Só que daí você vai mais abaixo e lê lá nos ingredientes. Lê o que está escrito nesses ingredientes. Aí está escrito lá gordura hidrogenada, ou gordura parcialmente hidrogenada, ou óleo vegetal hidrogenado. Isso significa que tem gordura trans. Então, assim, é interessante nós olharmos os ingredientes que tem no alimento, não só olhar lá na tabelinha. Porque se o alimento não tiver gordura trans, o fabricante faz questão de falar, de informar isso ao consumidor. Vai vir escrito lá na frente do rótulo, 0 gordura trans. Né? Porque as pessoas querem saber disso. E o fabricante, para ele, é interessante saber. Né? Então, inclusive, né, a gente estava falando daquele sorvete que eu tenho agora lá na Nutrivida, que não tem gordura trans. Então, tá informado lá no rótulo 0 gordura trans. E muitos fabricantes de alimentos hoje fazem seus alimentos sem essa gordura hidrogenada. Sim, muitos fazem, né? Porque assim conseguem criar outros meios, né, saudáveis, e acabam reduzindo o prazo de validade. Então, faz o prazo de validade mais curto, né? Tanto é que tem produtos que às vezes tem 2, 3 anos de validade, né? Então, assim, consegue reduzir esse prazo de validade e tem que ver, assim, os benefícios daí. Não adianta fazer um prazo de validade bem longo, né? O custo também, quando eles colocam gordura trans, o custo também reduz. Por isso que alimentos sem açúcar, sem gordura trans, ele se torna um pouco mais caro também. Porque daí acaba sendo, para a indústria, acaba sendo mais caro. Então, por isso que as pessoas têm que entender, quando tem determinados alimentos assim, ele se torna um pouco mais caro, sim. Muito importante, então, as pessoas cuidarem com as gorduras trans, olharem sempre os rótulos e saber que esse tipo de alimento pode trazer grandes prejuízos, né, Carla? Com certeza. E o interessante, assim, André, só deixa eu colocar assim, que esses fabricantes, assim, que colocam outros tipos de gordura, eles estão começando a colocar o óleo de coco, né, que é uma gordura que ela endurece, que a gente falou que a gordura líquida se torna sólida, e por isso que acaba sendo mais saudável daí, né? E essa opção de gordura você encontra na Nutrivida, né? Com certeza, a gente tem o óleo de coco, tem vários alimentos que, né, a maioria dos nossos alimentos já tem lá escrito 0 gordura trans. Então é porque a gente já trabalha com produtos naturais, já para que as pessoas tenham saúde, tenham qualidade de vida, então a gente já cuida bastante com a qualidade desses produtos mesmo. Ok, então, Carla, passa o endereço pra gente da Nutrivida, então. Na Nutrivida é na Rua Paraguai, 883, ao lado da Cacá Serigrafias, e o telefone é 3268-3131. Tá certo, então, esse foi pra você o nosso Momento Saúde e Nutrição de hoje. Voltamos na próxima quarta com todas as informações, né, com a nutricionista Carla Andréa Metzner. www.fmcomunitaria.com.br. Acesse e confira.